Bom dia, meus queridos. Graça e paz da parte do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Francisco Contre, da Igreja Presbiteriana Comunidade Cristã em Bragança Paulista, estado de São Paulo. Gostaria de compartilhar com os queridos nesta manhã um texto bastante conhecido da Palavra de Deus, o Salmo 23, especificamente no versículo de número 4. Vamos ler. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Vamos ler novamente? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Meus queridos, um vale é um acidente geográfico cujo tamanho pode variar de uns poucos quilômetros quadrados até centenas ou mesmo milhares de quilômetros quadrados. É tipicamente uma área de altitude baixa, cercada por montanhas altas. Então, o vale está aqui embaixo, as montanhas estão aqui ao seu redor no alto. O vale é uma depressão, um local baixo, cercado de montanhas altas. É interessante que a Bíblia, meus queridos, ela menciona o chamado Vale da Sombra da Morte. Curiosamente, nós temos no nosso planeta, lá nos Estados Unidos, um vale, um local geográfico, físico existente, chamado Vale da Morte. Ele fica lá no leste da Califórnia. É um local desértico, sem vida, próximo ao norte do deserto de Mojave, na fronteira com o deserto da Grande Bacia, um dos lugares mais quentes do mundo. Imagina você ficar num local muito quente, parecido mesmo com aqueles desertos que nós temos ali na região do Oriente Médio. Só para os queridos terem uma ideia, o Vale da Morte, lá nos Estados Unidos, ele detém o recorde de temperatura do ar mais alta registrada no planeta Terra. Isso aconteceu em 10 de julho de 1913. Nesse dia, a temperatura no Vale da Morte, lá nos Estados Unidos, chegou a 56,7 graus Celsius. Impossível, né? O ser humano ficar num local com uma temperatura de 56,7 graus Celsius. E a maior temperatura natural registrado no Vale da Morte, lá nos Estados Unidos, foi no dia 15 de julho de 1917, quando a temperatura por lá chegou a 93,9 graus Celsius. Fica difícil, meus queridos, a preservação da vida em um local de vale. Dá para entender como esse local de vale é um local inóspito, é um local que não dá para a vida existir. É um local seco, é um local que o ar é muito quente. Na nossa vida, meus queridos, no nosso viver diário, nós estaremos também vivenciando como cristãos, como seguidores do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, nós estaremos também enfrentando dias de vales, dias em que a temperatura ambiente, aquilo que está ao nosso redor, e eu não estou agora falando de temperatura climática, estou falando do que está acontecendo, dos acontecimentos que estão ao nosso redor. E hoje nós estamos vivendo esses acontecimentos muito quentes, muito complicados que nós estamos vivendo neste tempo aqui de quarentena, onde nós estamos vivendo um tempo inimaginado por todos nós.
Eu acordo em cada dia e a sensação que eu tenho, eu não sei se é a mesma que você tem. Parece que é um sonho, parece que eu estou vivendo um pesadelo, parece que isso que está acontecendo não é real. Aproximadamente nesse momento, meus queridos, 1/3 da população da Terra, países da Terra, estão comprometidos nos seus países pela Covid-19. Nós temos aqui a população da Terra aproximada de 7 bilhões e 500 milhões de pessoas, e nesse momento, aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões de pessoas estão nos seus respectivos países, se preocupando, correndo atrás, se protegendo. Muitas mortes estão acontecendo em muitos países e também aqui no nosso querido Brasil. É um tempo, meus queridos, de deserto, é um tempo de dificuldades, é um tempo que nós certamente teremos que nos proteger fisicamente, a nossa saúde, o nosso emocional. Nesse momento triste que nós vivemos nesse vale, nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos. A Bíblia nos diz que se nós estivermos com Cristo e em Cristo, estaremos livres do triste e preocupante vale da sombra da morte. Mas a Bíblia nos diz que mesmo quando eu andar por um vale de trevas, sombra e morte, eu não terei medo algum, porque Deus estará comigo. Deus está conosco, meus queridos, nesta manhã, neste dia, nesta nova semana que nós estamos começando, segunda semana da quarentena aqui no estado de São Paulo. Quando nós estivermos pensando, quando nós estivermos chateados, quando o nosso coração, meus queridos, estiver aflito, lembre-se que você é cristão, lembre-se que você segue os passos de Jesus Cristo. Certamente nós estamos conectados com Cristo. E quando eu cair neste vale escuro, quando você cair neste vale escuro, esteja certo que a mão do Todo-Poderoso vai te levantar, vai te erguer. Pense em Deus nesses momentos, meus queridos. Leia a sua Bíblia, a palavra de Deus, a verdade que está contida nela. Nós não estamos sozinhos. O problema, meus queridos, não é o vale que nós estamos enfrentando. Este é um pequeno problema. O grande problema, meus queridos, é nós caminharmos por esta existência sem a presença de Cristo, sem Jesus no nosso coração. Isso que é o mais importante. Então, neste tempo de vale, neste tempo de deserto, nesse tempo de quarentena, se você ainda não entregou a sua vida para o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, esta é a grande oportunidade. Você já deve ter visto aí nos filmes de Hollywood, toda vez que aparece ali um funeral, os atores que representam ali aquela história, aquele enredo, eles leem este salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E também eles leem este versículo que nós lemos, o versículo 4 deste salmo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Jesus está conosco, meus queridos. Ele é o supremo pastor, ele é o pastor das nossas vidas, ele é o pastor que quer dar significado para a sua existência. Esteja com Jesus, mesmo que este vale se prolongue por algum tempo, esteja com Jesus. A palavra de Deus nos fala que a vara e o cajado de Cristo nos protegem, que você possa estar sendo protegido nesta manhã, nesta nova semana, pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém.